Oi? Wesley? Tem ninguém aqui com esse nome, foi engano. Oi? Roberto? Tem ninguém aqui com esse nome não, foi engano. Marielle? Foi engano. Maria Eduarda? Acho que foi engano. Wilton? Foi engano. Amarildo? Que é Amarildo? Foi engano. Evaldo? Olha, tudo indica que se trata de um engano. Não existe uma forma fácil de começar esse vídeo. Não existe uma forma descontraída de falar sobre esse assunto. E isso também faz parte desse projeto de abate. Eles não querem apenas exterminar o nosso corpo físico, mas também a nossa mente, a saúde mental daqueles que ficam. E a gente segue carregando essa aura de terror, de medo, de perseguição. 80 tiros de fuzil. 80 tiros contra uma família. Esse é o projeto de extermínio que os responsáveis pela nossa segurança destinam para nós. Esse realmente é um assunto que me chega e que me toca profundamente. Principalmente por me enxergar nesse lugar de terror, de sobreaviso, tanto eu quanto os meus. E quando eu digo os meus, quando eu racializo, quando eu falo sobre negritude, é sim para evidenciar a desigualdade e o tratamento que é destinado para a população negra no Brasil. Que esse mito de somos todos iguais é uma grande farsa e que precisamos parar de alimentar esse tipo de frase feita, frases de campanhas instantâneas que são ditas da boca para fora. Isso só serve para ampliar a mira, porque os alvos já foram devidamente marcados. Foi assim com Cláudia, foi assim com DG, foi assim com Cauã, foi assim com Maria Eduarda, Amarildo, Marielle, foi assim com Anderson, que estava no lugar errado na hora errada. Foi assim com Wesley, Cleiton, Wilton, Carlos Eduardo e Roberto, os 5 jovens na chacina de Costa Barros, alvejados com 111 tiros. E segue sendo assim enquanto eu tô falando pra vocês, porque a política é uma só. Atire primeiro e pergunte depois. E eu não tô falando do pacote anticrime, eu não tô falando da política de abate, porque a gente sabe que eles têm licença para matar preto há muito tempo. E muitos compactuaram com esse processo de abatimento quando elegeram o governador do estado de São Paulo, João Dória, o mesmo que disse o seguinte: a partir de janeiro a polícia vai atirar para matar. Endossado pelo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que também disse o seguinte: policial que não atira para matar não é policial. Que tipo de governantes nós temos aqui? Existe a possibilidade de sobrevivência e anulação do extermínio da população negra no Brasil? Existe a possibilidade de alguma vida negra se salvar em meio a esse caos? E a gente aqui achando que a polícia existe para assegurar a vida do cidadão e não para acabar com ela. Aqui no Brasil a polícia pode quase tudo: usar força excessiva, abuso de poder, prender sem provas conclusivas, colocando a farda acima do real compromisso e dever. É um tipo de treinamento que a gente não consegue entender, porque a polícia militar é treinada para oprimir e o exército militar é treinado para matar. O Estado transforma possíveis agentes de segurança em cães raivosos, corruptíveis, corrompidos pela sede de ser maior do que o mundo. Mas o que esperar de uma formação que se baseia na violência e na ineficaz segurança? E a gente sabe que não é de hoje que a estrutura racista pinta um quadro daquelas pessoas que eles querem transformar em suspeitos potenciais. Ah, mas morre gente todo dia independente de cor. Você tem razão. E nenhuma vida é mais valiosa que a outra. Mas esse não é o ponto. A gente sabe que a taxa de homicídios envolvendo pessoas negras é infinitamente maior comparada à taxa de pessoas brancas. E esse número cresceu em 23% nos últimos 10 anos. E a gente sabe que isso também tem influência quando a gente faz recortes de raça, de classe, sem falar na vulnerabilidade a que a população negra foi submetida após a abolição. Sem nenhum tipo de aporte, sem nenhum tipo de suporte, jogados ao Deus dará, silenciados pelo descaso, rejeitados, e o único desejo para essas pessoas
é que morressem de fome, substituídos por imigrantes que foram convidados no intuito de manter a estrutura econômica através da mão de obra barata. E como o preto não se rende fácil, acabaram subindo para os morros, iniciando a construção daquilo que hoje chamamos de favela. É óbvio que os governantes ficaram estarrecidos com tamanha capacidade de se reinventar e bolaram outras estratégias para apagar essa raiz negra e com ela a história do negro no Brasil. A história que não contam pra gente na escola, nos envolvendo num falso mito de democracia racial, misturando as raças, etnias, embranquecendo o tom da pele para que os negros se sentissem perdidos ao se olhar no espelho e assim não reconhecesse a discriminação racial quando chegasse para si, sustentando o processo de silenciamento de um povo. É triste perceber e analisar que num quadro de violência social e falhas institucionais, a polícia mais matou do que salvou. E contra fatos não há argumentos. Que proteção é essa que aterroriza, que mata jovens negros para bater a meta, que condecora agentes despreparados, que fuzila sem averiguação, sem tática ou nenhum respaldo? Uma família que num domingo ensolarado saiu de casa no seu carro de passeio a destino de um chá de bebê. E você vem me dizer que esses governantes priorizam a vida de cidadãos de bem? Então Evaldo e sua família não são cidadãos de bem? Qual mal que eles fizeram? Nenhuma arma encontrada com eles. Nenhum tiro foi dado por eles, mas mesmo assim eles são suspeitos. Qual o crime de Evaldo Rosa? Ser um homem negro num país racista? 111 tiros. Armas nas mãos deles é como se fosse brinquedo e nós somos alvos fáceis. A nossa tática nos últimos tempos é de sobreviver, mas de fato quando é que a gente vai começar a viver? A ser, estar, respirar, sem medo, sem a necessidade incutida na nossa mente, no nosso psicológico, de que a gente tem o dever de atravessar a calçada para confortar o incômodo que determinada pessoa sente com a nossa presença, quando nos avista de longe numa rua escura. Quando é que a gente vai deixar de ser perseguida nas lojas por um segurança que acredita que a gente vai roubar algo? Porque eles sabem também que esse tipo de perseguição é psicológica e faz com que a gente se sinta numa fúria, angústia. Isso é para nos incitar, para fazer com que a gente fique perdido nessa vontade do que a gente não fez, mas daquilo que eles querem que a gente faça. Definitivamente não. Não podemos mais aceitar. É inadmissível permanecer no ponto em que a gente está. Ou a gente se articula, muda essa estrutura, mas é claro que antes a gente precisa se cuidar do nosso emocional, que eles sempre tentam abalar. E aí a gente começa a questionar. Quantas famílias não negras foram fuziladas em bairros nobres? Quantas mulheres brancas foram arrastadas em viaturas no bairro de Higienópolis? Quantos homens brancos em seus 4x4 foram fuzilados e ao invés de socorro, foram debochados? Aquela frase de Angela Davis, que sempre circula quando alguém quer falar sobre racismo: numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. É importante que a gente efetive essa frase e torne ela real. Ela não pode existir simplesmente para aliviar culpa, inércia e falta de engajamento nessa luta. A branquitude é um sistema. Buscar informação, abrir a mente, fazer escolhas de forma ampla, ser efetivo, olhar para os lados, perceber o que está acontecendo, intervir. Não adianta dar tapinha nas costas do seu amigo negro, quando o que ele realmente precisa é de respeito, liberdade e proteção. Use seus privilégios em forma de combate. Entenda e aceite que você é parte do problema também, mas também pode ser parte da solução. Tudo indica que exército fuzilou carro de família por engano. A gente sabe que o projeto de extermínio é um só: abater o maior número de pessoas negras e varrer do solo em que se possa pisar. E eles agem de várias formas, com a proteção do Estado. E se eles fazem isso à luz do dia, imagino que eles não fazem sob a luz do luar, quando escurece e ninguém pode ver e muitos fingem não enxergar. 80 tiros não foi engano. 80 tiros foi para matar. Vidas negras importam. Parem de nos matar.